Olá, meu nome é Assad Naim, eu sou cirurgião plástico e eu estou gravando essa série de vídeos para falar de um assunto super importante que é o câncer de mama. Nós vamos abordar temas como o autoexame, diagnóstico, cirurgia para tratamento ou mesmo para cura do câncer e tardiamente, ou seja, depois, a reconstrução da mama. Então, se você tem interesse no assunto ou sabe de alguém que tem interesse nesse assunto, por favor, indique esse vídeo que é muito importante. Chegamos a um ponto dessa série que eu vou te falar a respeito das possibilidades ou das técnicas de reconstrução da mama pós-mastectomia. Então é assim, existem muitas possibilidades e é difícil a gente num vídeo falar de todas elas. Então eu vou dividir um pouquinho para tentar ser didático e não ser tão confuso. Basicamente, a gente tem dois, talvez três tipos de reconstrução. O primeiro deles é com o uso de prótese de mama. Então, para a gente poder ganhar volume, a gente usa um material que vem de fora, que é a prótese. O segundo tipo é usando tecidos da própria pessoa, tecidos assim da vizinhança, normalmente barriga ou se não essa parte de trás aqui das costas. Quando a gente usa tecidos da vizinhança, a gente normalmente traz pele, gordura e músculo para poder vir a nutrição. E uma terceira forma, que eu não sei se é a terceira forma ou não, mas vamos colocar assim, é uma associação dessas duas coisas, ou seja, trazer, por exemplo, pele, músculo e gordura das costas para a mama e ainda utilizar uma prótese para poder criar volume. A prótese, a gente pode usá-la quando a gente tem um tecido de boa qualidade, com elasticidade e que ela se acomode adequadamente. Em alguns casos, a gente tem dúvida desse tecido ou ele não tem elasticidade ainda suficiente quantidade, então a gente primeiro coloca um material que a gente chama expansor de pele. O expansor de pele é como se fosse uma bexiguinha que você introduz e vai enchendo lá ao longo das semanas, ao longo dos meses, ele vai crescendo e vai formando um espaço para depois poder receber a prótese. Aí vem a segunda pergunta, qual que é a cirurgia indicada para mim? Então, também não tem uma resposta única. Vai variar um pouco de uma avaliação de 3 pontos, digamos assim. O primeiro ponto, e talvez o mais importante de todos, é a própria paciente, quer dizer, o corpo dela. Uma paciente que tem excesso de pele, que tem uma barriguinha, que tem excesso de gordura, isso, aquilo e tal, ela pode ser candidata, por exemplo, a gente usar esse tecido da barriga para poder preencher aqui. E tem uma vantagem, porque a gente já faz uma abdominoplastia na mesma cirurgia. Uma paciente que às vezes é bem magra e não tem conteúdo nenhum, ela pode usar, por exemplo, essa pele daqui de trás, junto com o músculo aqui de trás, aí a gente associa uma prótese e tudo mais, ou um expansor, e acaba criando volume e acaba criando uma nova mama nela. Pacientes às vezes que receberam irradiação, que tiveram radioterapia e tudo mais, então às vezes danificam aqui as artérias, inclusive que nutre essa gordura, esse músculo aqui de trás, às vezes não podem fazer a utilização desse músculo. Então, cada caso tem que ser estudado. Outra coisa que a gente tem que ver é a respeito da mama contralateral. Se a mulher já tem uma mama pequena do outro lado e vai colocar prótese do outro lado, então talvez seja mais lógico a gente pensar em próteses dos dois. Se a mulher tem uma mama grande do outro lado, de repente não, a gente vai fazer só um reposicionamento, então se colocar prótese de um lado, do outro não, às vezes pode não ficar tão simétrico. Então é assim, o que fazer tem que ser mesmo após a avaliação da paciente. Segundo fator que influencia no que fazer é aquilo que a paciente deseja. Porque às vezes você pode fazer duas ou três técnicas diferentes. E aí você pergunta, mas o que você busca com essa cirurgia? O que você mais quer? Muitas senhoras, já com alguma idade um pouquinho mais para frente, elas não querem prótese de jeito nenhum. Pessoas um pouco mais jovens, sim, já querem recuperar, ou às vezes querem até ter uma mama que às vezes nunca tiveram na vida e tudo mais. Então é muito importante saber o desejo da paciente. E o terceiro ponto que deve ser valorizado é a experiência do cirurgião, da equipe que vai operar. Porque, como diz aquele ditado, né, o caminho mais curto é aquele que você já conhece. Então, quando o cirurgião tem bastante experiência numa determinada técnica ou já tem conhecimento, não, se tiver desse jeito eu faço isso, o resultado é bom, então muitas vezes essa pode ser a melhor opção. E a última pergunta desse vídeo é: quando fazer?
Então, novamente, nós podemos dividir em dois momentos. Dependendo do caso, e isso tem se tornado até cada vez mais frequente, tumores pequenos, tumores bem localizados, que você consegue tirar uma massa de mama e, vamos dizer assim, já retirar o tumor todo, o paciente não vai precisar de radioterapia depois, praticamente aquela cirurgia é a cura da paciente. E ela ainda tem um volume de mama grande, muitas vezes a reconstrução pode ser feita na mesma hora da retirada do tumor. Não são todos os casos, mas em alguns é possível. Em outros, onde a paciente retira a mama, mas, por exemplo, ela não precisa fazer uma radioterapia, não precisa fazer uma quimioterapia, assim que todo o tecido cicatrizar, ela provavelmente já é candidata a uma reconstrução. Agora, tem aquelas pacientes que já estão num estágio um pouco mais adiantado ou tem um tumor já um pouquinho mais, vamos dizer assim, de uma linhagem um pouco mais complicada, aí ela vai precisar retirar o tumor, fazer radioterapia, fazer quimioterapia. Então, ela vai precisar um período maior para poder se recuperar, para poder todos os tecidos voltarem ao normal, para poder, inclusive, a gente poder ter condições de avaliar o que fazer e qual seria o melhor resultado para essa paciente. Então, quando fazer pode variar desde na hora até ser necessário que se passem alguns anos após a cirurgia para que a gente possa ter a oportunidade de operar essa paciente.